Hoje eu recebo um dos principais nomes na parte da área da saúde aqui em Campo Mourão. Uma médica renomada, muito influente nas redes sociais, gera um conteúdo, uma conexão com as mulheres. Provavelmente em algum momento você já ouviu falar dela. Está comigo hoje doutora Vanessa Marim Grusca. Ela que é ginecologista obstetra, vai compartilhar um pouquinho da sua história e do seu vasto conhecimento. Vamos falar de vários temas, inclusive sobre lipedema, ninfoplastia e vamos falar de gestação, parto, enfim, todo assunto relacionado à parte da ginecologia, a saúde íntima da mulher. Antes de dar início, eu gostaria de falar do nosso patrocinador, Alfaiataria São José, moda masculina para homens exigentes. Eu uso São José e recomendo. Agora sim, está ao meu lado, é um prazer te receber, doutora, com muito entusiasmo para esse nosso bate-papo. Eu tenho certeza que vai ser incrível. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Rodrigo. Até que enfim deu certo, né? Deu certo. Estava programando aí, mas, como eu te falei, a lista de cursos aí é enorme, né, Rodrigo? Você vai discorrer. Agenda muito apertada. Agenda apertadíssima. Hoje é dia de pré-carnaval. E nós estamos com a agenda lotada no consultório. Deu uma horinha aqui, que seria a hora do almoço, para estar aqui com você. Então, compartilhando aí meu almoço com você para poder fazer esse podcast. Ótimo, muito obrigado pela confiança, pelo seu tempo. Faz algum tempo que eu tenho tentado trazer a doutora Vanessa para o nosso podcast, uma agenda muito apertada. E hoje deu certo. Você está sendo privilegiado e nós aqui do estúdio também. Doutora, quem é Vanessa Marim Grusca? De onde veio? É casada? Tem filhos? Vamos conhecer um pouquinho de você. Vamos falar um pouquinho da minha história. Eu comecei na área da saúde com 14 anos. Eu sou técnica em biodiagnóstico. E depois disso, fui para a área da farmácia. E só depois, então, eu fui para a área da medicina. Então, são 26 anos na área da saúde. Dentro da medicina, eu descobri que eu gostaria de atender mulher. Então, meu perfil de atendimento é saúde feminina. E fiquei entre dermatologia e ginecologia. E eu acabei, de certo modo, fazendo as duas coisas, né? Depois me pós-graduei em saúde estética e fiz a residência médica em ginecologia e obstetrícia, para que eu pudesse atender a mulher em todos os aspectos da vida dela. Então, desde a ginecologia até a saúde estética. A mulher encontra dentro da minha sala todos esses cuidados. Porque eu vi a necessidade da minha paciente em ter isso em um só lugar. Todo esse acompanhamento. Exato. Ótimo. Sou casada, com o Dr. Davine, que atende atualmente junto comigo na nossa clínica. Nós temos a clínica Atena dentro do prédio do Forte Medical Center. Temos um filho, nosso filho hoje tem 13 anos. O Xará. Rodrigo Augusto. E por enquanto ficamos nesse, Rodrigo? Porque não dá nem tempo, Rodrigo? Ótimo. Lógico que eu não conseguiria, decorar todo o currículo da doutora Vanessa, então eu vou ler aqui um pouquinho para vocês. Ela que é pós-graduada em saúde estética, especialista também em linfoplastia, ginecologia endócrina, lipedema, emagrecimento e rejuvenescimento íntimo. Tem alguns cursos como Expert em Menopausa, Masterclass de Emagrecimento, Método NAF, que é Ninfoplastia Ambulatorial Funcional e Estética, Masterclass de Harmonização Glútea 360, Mentoria Íntima Pro, Harmonização de Glúteos, Protocolos Avançados em Terapias Injetáveis, entre outros cursos. Doutora, eu lhe pergunto, por que estudar, por que ir atrás de conhecimento? O que isso contribui para a tua carreira hoje? Eu gosto de oferecer para minha paciente o cuidado que eu gostaria de receber. Então, se eu vou em algum lugar, eu quero receber o melhor que aquele profissional pode me dar. E eu amo estudar, então juntou as duas coisas. E tanto oferecer uma medicina de qualidade, quanto poder estudar, que faz mim, assim, ter conhecimento é enriquecedor.
Então você consegue abranger. É por isso que eu consigo tratar a mulher como um todo, uma visão global. Porque eu vou atrás do conhecimento. Ah, você viu o currículo, acho que dá 6 páginas, curso, É Rodrigo. muito curso. Eu até falei, não vai dar para ler tudo, né? Que é muita 6 páginas em letras miúdas, né? É bastante. Então, é muita coisa. Então, e tudo que eu faço tem base científica. Se alguma paciente me pergunta por que, doutor, eu tô fazendo esse tratamento, eu abro o meu computador, as minhas pacientes estão acostumadas com isso, mostro o estudo médico, falo, olha, você está fazendo isso, que está comprovado nesse estudo científico, que é o correto, que dá certo, essa medicação é melhor para isso. Então, as minhas pacientes são atendidas com base em conhecimento científico. Então, elas todas... Não é achismo. Não é achismo. Conhecimento. Eu não sou médica de achar alguma coisa. Eu tenho certeza do que eu tô fazendo. Perfeito. E como que é a sua rotina hoje na clínica? Aquela loucura, né? Então, graças a Deus, a agenda é cheia, tá? Tendo de segunda a sexta na clínica. Em 2 períodos eu estou fora da clínica, eu dou aula também no integrado de ginecologia. E atendo em um município em um período também da semana. E na corda, né, Rodrigo? Eu era Rotina de casa, esposa, mãe. Eu era concursada até pouco tempo. Eu pedi exoneração de concurso porque a clínica tá demandando bastante. Graças a Deus, né? Então, a gente precisa escolher e direcionar, porque infelizmente a gente não consegue estar em todos os lugares. Mas a rotina é muito gostosa, a gente conta lá com 4 salas de atendimento, às vezes as 4 salas estão rodando ao mesmo tempo. Nós temos aparelhos, né, para justamente contribuir com a melhora funcional e estética dessa paciente, então tem aparelhos na clínica rodando também. Correria de sempre. Bastante. Aquela loucura. Graças. Conta pra mim o porquê da ginecologia e obstetrícia, né? Escolher essa linda área de atuação. Então, Né? E quanto tempo já de Campo Mourão? Campo Mourão vai para o 6º ano já, aqui. Eu sou natural de Ponta Grossa, tá? Me formei em Maringá, me formei médica em Maringá. E eu casei, aí meu marido é daqui, né? Campo Mourãoense? Ele é de Araruama, na verdade. Aí a gente definiu por ficar Em Campo Mourão. em Campo Mourão. Então, vocês estão devendo pra ele. Foi ele que me trouxe pra cá. Que legal. Então, é por causa dele que eu tô aqui. E aqui constitui carreira. Isso, então a gente já tá bem estabilizado e estabelecido aqui. Não temos nenhum vínculo profissional com outros médicos da região, então a gente se estabeleceu do absoluto zero, tá? Essa é uma das grandes dificuldades na carreira médica, né? Ou em qualquer carreira. Eu acho que é você se estabelecer estabelecer e fazer o teu nome numa região. Então, nós não temos nenhum QI, Sim. né? O que a gente cresceu até Tem agora... quadrinhos, né? Como o não pessoal temos fala. padrinhos. Então, nós crescemos até agora, o nosso nome foi feito com base no nosso trabalho. E o crescimento foi exponencial, né, Rodrigo? Graças a Deus, você acompanhou desde o começo. Investimento também, né? Com certeza. E graças a Deus, o crescimento exponencial e Campo Mourão abraçou a gente mesmo, e a gente abraçou o Campo Mourão, Sim. né? E as minhas pacientes, elas são tratadas, assim, com muito... além do conhecimento científico, da técnica médica, com muita empatia. Eu acho que isso formaliza, assim, um atendimento de excelência. É isso que a gente quer trazer para cá, né? Trazer e continuar executando aqui dentro da cidade. Perfeito. Eu tenho certeza que as suas seguidoras estão curiosas, né? Eu Elas devem aqui um. Abriu a caixinha. A gente já vai entrar nos temas aí, pessoal. Mas antes disso, eu vou perguntar para a doutora Vanessa o que você se orgulha já da sua carreira, né? São 6 anos enquanto médica. O nome muito forte já na cidade, vem crescendo, uma presença nas redes sociais, que também é muito importante para o médico hoje em dia, né? Devido à competitividade do mercado. Então, qual que é o que você já se orgulha da sua carreira?
Rodrigo, só respondendo a pergunta anterior, que eu acho que eu não respondi, porque eu escolhi ginecologia, né? Então, eu percebi ao longo da minha trajetória no curso de medicina e na vida, que eu já fazia, já trabalhava com estética na farmácia também, eu percebi que minha área de dedicação é para a mulher. Para mulher. Como que eu percebi isso? Porque eu queria muito cuidar da minha mãe. A minha mãe é a minha inspiração. E aí eu fui tendo muito amor por esse atendimento, sabe, à mulher. Ao cuidar da mulher em todas as fases, a ajudar ela a entender o próprio corpo, o que está acontecendo, a ajudar ela a passar pela menopausa, transição menopausal da melhor forma possível, né? E, e atender criança, depois que eu fui mãe, ficou muito mais difícil, porque a gente acaba fazendo uma transferência, contra-transferência ali. Você acaba se colocando no lugar da mãe, do pai, enfim, para mim ficou muito difícil atender criança. Eu não consigo, eu acho que pediatra é o médico mais forte que existe. Olha lá. Não dá. Eu não consigo porque eu faço eu me coloco no lugar da mãe e não de médica, tá? E não dá pra ser assim, né? Quando você presta um atendimento, você tem que ser médico e não, né, deixar o emocional do lado, e eu não consigo. Homem não tem afinidade por atendimento masculino, então não. Mulher me toca de uma forma diferente. Sim. Porque eu penso muito, eu projeto muito a minha mãe como minha paciente, o que eu poderia fazer para ela envelhecer melhor. Sim. E bem e melhor, enfim. E do que eu me orgulho agora da minha carreira? Poxa, de tudo. Não tem uma fase que eu não tenho orgulho do que eu fiz até agora. Então eu comecei, né, com uma residência médica de ginecologia e obstetrícia muito puxada. Na época eu fazia uma carga horária bem extenuante. Meu filho era pequeno, eu precisei do apoio fundamental, o apoio do meu esposo nessa época. Sem ele eu também não teria chego aqui. Nós não temos família aqui em Campo Mourão, tá? Então nós temos a nossa família ou tá em Araruna ou em Ponta Grossa. Então nós dependemos muito um do outro. Essa nossa força como casal e a nossa fé e a nossa busca ali junto com Deus, em primeiro lugar, Rodrigo. Então, você sempre vai me ver com algum crucifixo ou alguma medalha. Eu sou muito religiosa, tá? Então, sempre tem, né, algum crucifixo. Agora eu tô com crucifixo aqui. Sempre vai ter comigo. Porque sem Deus nada teria sido possível. Então, em primeiro lugar foi Deus. Em segundo lugar, durante a minha formação na residência médica, o apoio do meu esposo, que foi incondicional em todos os momentos, e o apoio do meu filho, que ele foi muito compreensivo. Era criança, criança Tá com depende. 13, tinha 5, né? 5 anos na época. Então, assim, dependeu muito dele ter uma inteligência emocional fora do comum. Uma criança de 5 anos, uma inteligência emocional, sei lá, de 5 Saber lidar com a ausência da mãe muitas vezes, né? Nossa, foi, assim, fundamental. Família e Deus, fundamental para que a gente pudesse chegar onde a gente chegou, tá? E me orgulho disso, da minha base familiar, do meu esforço, do nosso esforço. Construindo juntos, né? Nossa, fundamental. Você também trabalha muito com isso, né, Rodrigo? Até nos encontramos na igreja, né? Trabalho com a minha digníssima esposa, né? Também. Então, tem que renunciar a muita coisa, né, doutora? O pessoal vê os médicos hoje em dia, né? É uma profissão bem remunerada, né? Tem seus ganhos legais, porém também tem muita renúncia, muito trabalho, muitas noites sem dormir, né? Olha, bastante, hein? E aquilo que eu falo, se você ganha bem, mas você gasta tudo, não investe no teu paciente, você viu o tamanho do investimento no paciente, Sim. que são os cursos, os aperfeiçoamentos, os equipamentos que a gente traz, de nada vale a pena, porque você faz a medicina não é para você, é para o seu paciente. Sim. Então, Pro bem-estar dele. exato. Então você ganha bem, mas o que você ganha precisa ser convertido para o seu atendimento. E o que a doutora recebe
mais lá no consultório? Vamos falar um pouquinho, né? As seguidoras colocou lá na caixinha de perguntas sobre lipedema, ninfoplastia, Basta. né? O que você tem recebido muito lá no consultório? Então, como ninfoplastia, eu sou uma referência, tá? Aqui na região também, recebo muita gente de fora. Então, da região, não só Campo Mourão, mas até mesmo de Maringá, eu recebo Mamborê, Campina da Lagoa, Iretama, Louisiana, Araruna, eu recebo muita paciente, Pitanga, para fazer os procedimentos, para fazer ninfoplastia. Então, é uma referência, graças a Deus, tudo muito bem estabelecido, as pacientes são muito bem orientadas. É um procedimento, assim, que é muito satisfatório. Legal. E já vamos começar falando, doutora, o que é a ninfoplastia? Né? Pode ser que alguma das mulheres ainda já ouviu falar, mas não sabe o que é. Quando que é indicado? Para que serve? Né? Por que as mulheres estão buscando por esse procedimento? A ninfoplastia, então nós temos os lábios vaginais, nós temos os lábios maiores e os lábios menores. Geralmente, os lábios maiores cobrem os lábios menores para proteção, tá? Tem mulheres que têm os lábios menores muito proeminentes. E isso atrapalha nas atividades do dia a dia, numa roupa, quer vestir uma roupa mais justa, marca na roupa. Mulher que cavalga ou que é ciclista, incomoda muito, tá? Na própria relação íntima com o parceiro, incomoda às vezes. Então, para quem eu ofereço esse procedimento? Para a mulher que quer fazer, que se incomoda com isso. Que tem esse tipo de queixa. Que tem esse tipo de queixa. Não é puramente estética. A estética é a última coisa que a gente pensa quando a gente pensa em ninfoplastia, tá? Claro que a gente busca um resultado estético agradável para a paciente, a gente sempre discute o caso com ela e vê a melhor forma, olha, o que eu faria era isso, você quer alguma coisa diferente, não quer, enfim. Mas é mais funcional. Então, sempre que a mulher se incomoda de alguma forma, a gente... É um procedimento que vai resolver. É funcional. Uhum. E ele... Como que é? Ele precisa de internação? É mais ambulatorial? Dá para fazer lá na clínica? Dá para fazer ambulatorialmente, tá? Principalmente porque a mulher não quer se expor. Então, ela não quer uma exposição de ter que entrar numa sala cirúrgica e tá lá o nome dela no quadro cirúrgico. Sim. Fulana de tal, ninfoplastia. Ela não quer uma exposição, assim, de ter que ficar numa posição que é algo mais reservado também, né? Isso. Você fica numa posição ginecológica e vai lá o circulante daquela sala, entra daí outra pessoa que ela nunca viu, não conhece, não tem intimidade, não se sente à vontade, né? Então, a gente consegue trazer esse procedimento para ambulatório. E quanto tempo que esse procedimento já está no mercado? A gente tem percebido que a busca está mais assídua, né? O pessoal está indo atrás. A ninfoplastia é um procedimento já de muitos anos. Por que ela está agora em evidência? Porque a gente consegue propagar, divulgar, informar. Os benefícios que oferece. Exato. Antes era muito tabu, então o ginecologista tem que quebrar tabus. Ginecologista não é... Ginecologista e obstetrícia não é só para fazer parto, né? Não As pessoas confundem bastante. Exato. Então a gente tem que divulgar o nosso trabalho para que as mulheres saibam o que elas podem encontrar na consulta ginecológica, né? Que não é só parto e nem coletar preventivo, longe disso. Claro que isso é fundamental, tá? Então, todas as minhas pacientes, elas saem com atendimento ginecológico, a rotina ginecológica completa. Isso faz toda a diferença na credencial do profissional que essa mulher vai buscar. Perfeito. Então, eu ofereço um atendimento completo. A rotina ginecológica, eu pedi coletar o preventivo, examinar essa mulher, colocar a mão nela, examina a mama, examina o abdômen, examina a região íntima, tudo. E o pós-operatório desse tipo de procedimento, como que funciona? Os 2 primeiros dias são mais difíceis, tá? Eu trabalho com laser, e aí tem um laser pós-operatório que eu realizo, que facilita muito o pós-op, né? Mas são os 2 primeiros dias que são um pouco mais difíceis. Eu tive uma paciente, por azar colega médica,
que ela teve um pós-operatório muito mais difícil do que eu imaginava. Mas é o CRM positivo, né, Rodrigo? Sim, sim. CRM Não, cada caso é um positivo, caso, né? Então, foi uma paciente que teve um pós-operatório mais difícil. Então, uma região íntima um pouquinho mais sensível, inchou mais, teve uma sensibilidade maior. Mas, no geral, esse procedimento é muito tranquilo. São 2 dias um pouquinho mais desconfortáveis. No 3º dia, a mulher até esquece que fez. Perfeito. E tem algum tabu, alguma objeção referente à ninfoplastia? Ah, tem, né? A mulher, ela está sendo preparada para olhar para o próprio corpo há pouco tempo. Então, ela nem olhava para si mesma. Ela não se descobria, ela não sabia quem ela era, o que ela sentia. Era tudo muito escondido, muito tabu mesmo. Agora que a mulher está sendo preparada para olhar para si mesma. Olhar para os seus desejos, para as suas necessidades, para o seu corpo, exato. Legal. E o que a doutora vê hoje no mercado? A gente tem percebido, pelo menos na minha visão, que as mulheres estão buscando, né, por mais procedimentos, principalmente a parte estética. Como que você vê hoje esse mercado? Existe essa preocupação da mulher, principalmente aquele público 40 a mais? Ah, existe. E isso que é o mais bacana de ser a ginecologista dessa mulher e poder trabalhar a estética com ela, tá? Então, eu trabalho toda a parte de modulação hormonal, né? Isso faz grande diferença nos resultados dessa mulher para longevidade. Então, a gente começa a trabalhar com a mulher parte de modulação hormonal lá nos 30 anos, tá? Então, ela precisa construir o seu banco de músculo. Eu trabalho com a parte de emagrecimento também, modulação hormonal associada a isso, construindo o banco de músculo dela. E aí a gente vai passando para a parte dos 40 a mais. Aí nos 40 a mais a gente já tem um déficit muscular, a gente tem uma perda muscular e uma dificuldade na construção de músculo. Começa a ter uma lipossubstituição. Então, os tecidos musculares começam a ser substituídos pelos tecidos de gordura. E isso faz com que haja um prejuízo na proteção óssea. Tá? Então, aí você tem maior possibilidade ou probabilidade de ter, por exemplo, fratura e da fratura gerar inúmeras consequências, inclusive óbito. Okay? Olha lá. E qual que é, uma curiosidade, qual que é a rotina que a mulher deve ter com ginecologista e a partir de que idade? A partir do momento que a mãe que leva a primeira consulta, a mãe identifica alguma coisa estranha, por exemplo, demorando muito para menstruar, menstruou mais cedo, tem pilificação muito aumentada, a mãe sempre leva. Quando que a menina busca sem a mãe? Quando menstruou pela primeira vez e quer começar a contracepção, ou então já tem uma vida sexual ativa, quer começar a rotina de prevenção, coletar o preventivo, os primeiros exames, acompanhamento e segmento. A mulher precisa obrigatoriamente ir ao ginecologista sempre que possível antes da primeira relação. Então, vai se preparar para esse momento, tá? Então, a gente precisa alinhar com essa paciente contracepção, orientar como pode ser, como pode não ser, tá? Então, tem mulheres, inclusive já foi reportagem de casos famosos aí que foram a óbito pós a primeira relação. Então, por quê? Porque tiveram uma penetração muito importante, rompeu o vaso importante dentro do canal vaginal e foram a óbito por choque hipovolêmico, tá? Nossa, então, eu não sabia, não. Sim, casos famosos. Então, é importante ali, antes da primeira, já procurar o médico para ter todo esse acompanhamento. Sim, orientar o quanto sangra, se pode sangrar ou não, quanto que isso é normal, né? Porque se chega muito tarde. Até recebi uma avaliação no PA do hospital, quando eu fazia o pronto atendimento no hospital, de uma moça que estava sangrando muito pós a primeira relação, e aí a gente examinou, mas o caso dela a gente conseguiu controlar sem intervenção cirúrgica. Mas precisa ser orientada, sabe? Porque, olha, sangrar muito não é normal, você precisa procurar um médico imediatamente se isso acontecer. Por exemplo. E como que tá hoje em dia? Hoje em dia, com os jovens, muita oferta no mercado, enfim.
Como que é lá? O que a doutora recebe de idade? Eu percebo, Rodrigo, que chega muito. Eu acho que as meninas estão tendo relação. As que são bem orientadas estão tendo relação mais tarde. Então, quanto mais a mãe e o pai puderem sentar para conversar, Tocar no tema, que é importante. quebrar esse tabu, mais tarde a menina vai ter relação. Porque os hormônios, gente, são incontroláveis. Então, essa explosão hormonal não depende de mim como mãe, nem de você como pai. Isso é biologia. Agora, o que depende de nós dois é orientação. Então, você vai ter essa explosão hormonal, vai surgir o desejo, você tem que saber que se você tiver uma relação, você vai se expor a isso, isso e isso. E aí a menina e o menino também se sentem mais tranquilos. Eles sabem que vai acontecer aquela explosão hormonal no corpo deles e como responder a isso, sabe? Então, às vezes acabam não se expondo a relações sem um preparo emocional antes, porque já foram orientados previamente, né? Isso é muito importante. E a gente vê, né, noticiário principalmente, meninas de 14, 15, 17 anos, já gestante, né? Cada vez mais precoce o relacionamento. Então a doutora recomenda começar lá dentro de casa. Dentro de casa. Tocar no assunto, porque a qualquer momento Não pode adianta chegar. Exato. A gente não consegue controlar a explosão hormonal, né? Eu falo que é quando a gente tá lá, né? Tendo a libido lá em cima, né? O hormônio lá em cima, tá no horário errado. A biologia não acompanhou o nosso desenvolvimento profissional, né? Então, quando a gente tem tudo, tá casado, marido, casa, trabalho, tudo estabelecido, a libido tá lá embaixo, né, Rodrigo? Porque não acompanhou. E aí, quando a menina tá lá, a menina e o menino estão lá, jovens, não tem nada, né? Tem que orientar. Se você não orientar, você perde o segmento do teu filho e da tua filha. Perfeito. E qual que é a importância do preventivo dentro da área ginecológica? Tá. O exame preventivo é um dos únicos métodos capazes de identificar previamente lesões que podem levar ao câncer de colo de útero, tá? Então, quais as duas formas de prevenir câncer de colo de útero? A vacina e o exame preventivo. Isso é fundamental, tá? Outra prevenção, claro, ter relação sempre com o preservativo, que é a camisinha ou condom, tá? Fundamental também, orientar sempre a relação com o preservativo. Porém, a gente sabe, né, Rodrigo, que acontece exposição sem preservativo e para isso veio a vacina, que é distribuída gratuitamente no SUS. Hoje em dia está no Programa Nacional de Imunização. Que é o da HPV? HPV, distribuída gratuitamente, o que vem reduzindo os casos de câncer de colo de útero. Fora isso, a coleta e o exame ginecológico anual. Existe um exame agora, que é o DNA HPV, que veio como se fosse uma alternativa, uma substituição ao preventivo simples, tá? O preventivo recomendo anual, e o DNA HPV seria a cada 5 anos. Ele é capaz de identificar a presença do vírus antes da lesão aparecer, tá? Só que é um sistema que no SUS ainda a gente não tem, tá? E às vezes até no plano de saúde é difícil a liberação, tem que justificar para alguns planos de saúde. Então o preventivo ainda continua muito válido. Sim. E acho que ok, e aí dá pra gente... Que é importante. Nossa, muito. E quais são as doenças ginecológicas mais comuns hoje em dia? Graças a Deus não são as ISTs. Não, eu vejo muito pouco. O que eu vejo mais de doença ginecológica: endometriose, mioma, adenomiose, síndrome dos ovários policísticos, transtorno disfórico pré-menstrual. Lipedema vem aí alavancando uma grande importância. O lipedema, ele tem sido cotado como uma doença ginecológica extrapélvica. Por que ginecológica? Porque ele aparece nos momentos onde a mulher tem maior variação hormonal do estrogênio. Ou seja, puberdade, menopausa, climatério e gestação.
Então, a mulher era normal até menstruar. Era magrinha e tal, e aí começa a desenvolver aquela desproporção no corporal após o primeiro ciclo. Ou então, até ao ser gestante eu era normal. Eu tenho paciente que desenvolveu na gestação. Então, pós-gestação, meu corpo nunca mais voltou a ser igual um lipedema franco, assim, franco. Tá em tratamento comigo, graças a Deus, com resultado maravilhoso. Então, também atendo bastante lipedema. Pegando o gancho do lipedema, é um tema que está muito em alta, né? A gente vê falar mais, acho que a informação contribuiu muito, né? Para que chegue nas pessoas e acabam procurando ajuda mais cedo. Quais são os principais sintomas, características de lipedema, né, que a mulher deve ligar o alerta e procurar ajuda? Dor é uma característica fundamental. Então, mulher tem que ter dor. Hoje eu não sinto dor, mas eu uso, por exemplo, um fármaco que melhora essa questão da inflamação. Então, eu não vou ter dor, mas eu já tive dor. Então, tem que ter tido dor em algum momento, tem que ter tido dor. Simetria. Acomete simetricamente dois membros iguais, por exemplo, as duas pernas, os dois braços. Nunca vai acometer uma perna só. E se acometer uma perna só e não a outra, a gente tem que pensar em linfedema e não lipedema. Caramba. Desproporção. Por que desproporção? A desproporção porque o tronco é uma pessoa e o membro inferior é outra pessoa. Tá? Então, dor, desproporção e simetria são os principais aspectos aí pra gente prestar atenção e ter surgido nesses marcos que eu falei pra você. No meu conhecimento, lipedema não tem cura. Não tem. Né? Tem tratamento. E esse tratamento é para a vida toda? Tem que ter esse acompanhamento? Como doença crônica. Sim. Então, as minhas pacientes de lipedema sabem que o lipedema é uma doença crônica com forte influência hormonal. Se a gente deixar essa desregulação, essa modulação hormonal mal feita, ou não deixar o lipedema sob controle ou remissão, ele volta com tudo. Então, lipedema não tem cura, tem tratamento. O tratamento começa com modulação hormonal, desinflamação e vai daí depois para a parte estética. Então, primeiro a gente tira essa paciente da dor, reduz o quadro ou faz uma remissão do quadro e depois pensa na parte estética. Existem lipedemas que não respondem ao tratamento clínico somente. A grande maioria responde ao tratamento clínico. Os que não respondem ao tratamento clínico são aqueles lipedemas de longa duração, onde o tecido gorduroso já ficou praticamente sem vascularização. Então, ficou aquele tecido nodular muito rígido, muito duro. Tem algum caso cirúrgico ou não? Essas teriam indicação de cirurgia, tá? A cirurgia não é para todas as pacientes, a cirurgia a priori não é só estética, pelo contrário, é para resolução dos sintomas, da dor, tá? E aí a gente tem que, por mais que a paciente opere, se ela não seguir o tratamento clínico, vai recidir de novo. Pode voltar com mais força. Mais força. Uhum. Então, a cirurgia não exime, não acaba com a necessidade do tratamento clínico. Precisa tratar clinicamente. Ótimo. Bem explicativo. Tratando de lipedema, eu gosto sempre de fazer essa pergunta, né? Objeção. Por que objeção? Porque às vezes a mulher desconfia que tem, ou não sei se por vergonha, por medo, né? Qual que é a principal objeção dentro do lipedema? Poxa vida, agora você... Tabu? Algum tabu? As mulheres, geralmente, elas procuram questionar sobre lipedema, buscando realmente saber se ela tem aquela comorbidade. Porque, geralmente, o Rodrigo não tem, assim, objeção por parte da paciente. Sim. E dá para ter uma confusão entre lipedema e outra doença semelhante ou não? Verdade. Interessante também. Então, assim, como discernir se é lipedema ou não? Aí vem aquilo que eu te falei, dor, simetria e desproporção é o momento do surgimento. E aí a gente tem a característica clínica, né, a avaliação clínica da paciente. Então, geralmente, a paciente que tem o lipedema, ela vai com a gordura aqui das pernas e vai fazendo o joelho ficar mais juntinho e abrindo um pouquinho os pés para a lateral.
Então, é um genovalgo, então, que dá, então faz uma aproximação dos joelhos, tá? Na gordurinha. Também tem um marco, um sinal de Stremel, que a gente fala, que poupa os pés e as mãos. Então, você pega no pé da paciente, não tem gordura. A gordura vai começar ali da panturrilha para cima. E a gente vê aquele garrote, assim, na panturrilha, tá? Olha lá. Então, tem avaliação clínica que ajuda, assim, a discernir. A recomendação é sempre procurar ajuda. Com certeza. As nodulações, fibroses, né? Aí a gente vem para a parte estética. Então, a gente conseguiu desinflamar a paciente. Chegou no máximo do tratamento clínico, a gente pode passar para o tratamento estético, que ajuda muito. Desfazer essas fibroses com um procedimento que se chama subcisão. A gente entra embaixo da fibrose, desfaz ela, coloca ali, faz um bioestímulo naquela região para alisar mais aquela pele, ficar aquela pele bonita de novo. Perfeito. Muito explicativo. Para você que tinha dúvida, né, sobre lipedema, a doutora Vanessa trouxe uma explicação, na minha visão, que não tenho tanto conhecimento, perfeita. Deu para compreender muito bem. E já aproveitando o teu conhecimento, doutora, eu quero falar um pouquinho de endometriose. Eu acho que é um assunto interessante para a gente colocar em pauta também, né? Sintomas, tratamento, Tá. né? Como que funciona? Então, o que eu coloco sempre debaixo do mesmo guarda-chuva, Rodrigo? Essas doenças ginecológicas que eu te falei. Endometriose, adenomiose, mioma, SOP, síndrome dos ovários policísticos, transtorno disfórico pré-menstrual e lipedema. Todos eles têm gatilhos hormonais e dependentes de estrogênio. A primeira coisa que a gente tem que fazer com todos esses pacientes é desinflamar. Precisam saber que são doenças crônicas, que não têm cura, tem tratamento. Por mais que a paciente faça cirurgia de endometriose para cauterizar possíveis focos ali que ficam... O que é endometriose? É endométrio, que é aquela camada que fica dentro do útero, que ela teria que ficar dentro do útero, e quando a mulher sangra, essa camada sai pelo canal vaginal, ela fica dentro da pelve. Então, instalam-se pontos de endométrio dentro da pelve. No período menstrual, a mulher não vai sangrar só para fora, ela sangra esses pontos que estão dentro da cavidade, tá? E isso leva a maior aderências. O que são aderências? Junção de órgãos, assim. Por quê? Porque tá sangrando. O organismo entende que está sangrando, ele não sabe o que é menstruação. Vai tentar fazer como se fossem plastrões, assim, intestino gruda, bexiga gruda, para tentar parar de sangrar, entendeu? E aí formam-se tecidos cicatriciais, que são as aderências, e isso leva a dor pélvica crônica. Isso leva a mulher fica com ansiedade, depressão, quadros psicológicos importantes, não consegue ter relação, que vai doer muito. E a parte da gestação também? A gestação é dificultada, porque esses implantes de endométrio podem se inserir na tuba ou no ovário, né? A tuba pode ficar tortuosa por conta desses implantes, e o óvulo, que teria que ir por uma tuba retinha, não consegue chegar, porque a tuba está toda distorcida. E qual que é a probabilidade de uma mulher engravidar com endometriose? Depende muito, Rodrigo. Nossa, Depende do grau. Já vi tanta mulher que tem endometriose engravidando e... Sim. Enfim, a gente tem que fazer o tratamento clínico, assim, desinflamar. E, principalmente, desinflamou, ela não pode sangrar. Então, a gente tem que deixar essa mulher em amenorreia, ou seja, não menstrua, até que ela deseje engravidar novamente. Tá? Porque cada vez que ela menstrua, esses focos de endometriose vão produzir sangramento, correndo o risco de aumentar cada vez mais o número desses focos. Tá? Nossa, é bem complexo, hein? Então, ela tem que não sangrar. Existe um estudo que se chama Estudo GLADE. Ele foi feito, aprovado agora em 2025. Esse estudo lança a mão sobre a gestrinona no tratamento de pacientes com dor pélvica crônica de endometriose, tá? Ele fala sobre a gestrinona, que é muito polêmica e vista por alguns colegas médicos, principalmente conservadores, como se fosse um charlatanismo, assim, sabe? Porque, infelizmente, foi usada de forma errônea por outros colegas médicos. A gestrinona é um progestágeno, uma progesterona,
progestágeno, que ele, quando quebrado, quando metabolizado, ele se transforma em testosterona, tá? Uma parte dele. E por isso foi visto muito como chip da beleza, tá? Então, vai colocar gestrinona, porque daí transforma em testo, aí aumenta o ganho de massa muscular, diminui celulite, etc. Então, ela foi muito usada erroneamente como chip da beleza e por isso mal vista por alguns colegas. E hoje em dia o estudo GLADE veio para deixar claro o uso da gestrinona como uma medicação poderosa no tratamento de doenças como a endometriose, capaz até de atrofiar, de diminuir e excluir alguns focos de endometriose no estudo usado. Por isso que eu falo, Rodrigo, o paciente vai lá, eu mostro o estudo, falo, ó, tá aqui, você vai usar por causa disso. Tem efeito colateral? Claro, toda medicação tem, né? Só que a paciente, ela estando ciente dos possíveis efeitos colaterais, ela já sabe o que ela pode esperar. Ela vai até mais tranquila, né? Sim, com certeza. E se tratando de polêmica, né? Vamos falar um pouquinho sobre os implantes hormonais. Eu adoro implante hormonal. Tanto se fala, né? É um assunto muito polêmico. Eu gostaria que a doutora explicasse para quem que serve, como funciona, né? O principal tabu hoje que está em cima dos implantes, né? Também muito mal vistos, né? Pelo mesmo motivo da gestrinona, tá? O implante hormonal nada mais é do que uma via de administração de uma medicação. Então, existem várias vias. O implante é uma delas, que é a via subcutânea. A gente insere ele no tecido gorduroso, tá? Existem implantes absorvíveis e não absorvíveis. Eu prefiro os absorvíveis, que você insere lá e não precisa cutucar de novo para tirar. Ele se desfaz em 6 meses e acabou, tá? É um comprimido, Rodrigo. Um comprimido. É como se fosse um comprimido, a gente coloca, insere ele no subcutâneo e ele vai lá se desfazendo e liberando o hormônio, tá? Existe aí, se eu não me engano, desde 1940, essa via. E muito mal estudada, né? Muito mal falada. E aí teve esse monte de Surgem muitas dúvidas, muitos questionamentos, né? E uso inapropriado, né? Justamente para fins estéticos. E acabou, assim, meio que destruindo essa oportunidade de tratamento por uma via tão cômoda, né? Então, é uma via de administração de medicação. Assim como a gente tem a via oral, a gente tem a via transdérmica, que é por gel, por exemplo, tem a via intramuscular, que é via injeção, a gente tem a via subcutânea, tá? O que eu não gosto? Eu não gosto muito da via oral, tá? Quando eu vou fazer reposição hormonal para as minhas pacientes. É a via que tem a maior predisposição a eventos trombogênicos, ok? Então, eu prefiro não utilizar. O que eu gosto muito é a via transdérmica, a não ser, fazendo um adendo, só a via oral, a gente usa a progesterona, tá? Então, a progesterona, ok, muito bem estudada e validada para via oral. Continua sendo assim. Estrogênio não gosto via oral pelo motivo que eu já falei e outros que a gente conversa numa próxima oportunidade. Via transdérmica também vai bem, só que a mulher se estressa com o tempo, tá? Porque tem que ficar passando aquele gel ali, passa até absorver, ela se estressa, vai se irritar com aquilo, entendeu? Se tem criança, por exemplo, vocês, existe o risco, sim, dessa via transdérmica passar para criança, tá? Se tem um cachorrinho também, animalzinho de estimação também. Então, às vezes a gente vê, a mãe leva a criança para consultar e tá com ginecomastia, já tá apresentando sinais assim de puberdade, uma criança muito novinha, quando você vê a mãe tá fazendo reposição transdérmica e passou, tá? Então tem que ter esse cuidado. Sim, as pacientes têm que ser orientadas quanto a isso. E a via subcutânea, que são os implantes, acaba com tudo isso, né? A mulher não precisa ficar lá passando meia hora, né, até absorver. Não tem o problema da transferência para criança ou para um animalzinho de estimação, enfim. E é cômoda, dura 6 meses. Então é muito tranquilo. Perfeito. Se você tiver alguma dúvida sobre implantes hormonais, pode deixar aqui no comentário, que não é eu que vou responder, é a doutora Vanessa, que é especialista no assunto. Eu também já aproveitando esse gancho, doutora,
né? Até mesmo falando um pouco da tua parte clínica de tratamento, eu vi que você está com novas tecnologias no consultório, né? Fala um pouquinho sobre os seus protocolos. O que que você oferece lá na clínica? Tá, de tecnologias nós temos 3 aparelhos. Um que é o meu queridinho, eu amo ele, inclusive, eu sou paciente dos meus aparelhos, tá? Eu sou paciente, na verdade, de tudo que eu trago para a clínica, eu testo primeiro em mim. Desde das medicações, Eu vi um implantes. aparelho que você estava usando, eu achei muito interessante. Nossa, Rodrigo, só que eu tenho que ir sábado e domingo. Não tem horário para mim dia de semana. Então, um dos aparelhos que eu amo é a radiofrequência. A radiofrequência é um aparelho que ele vem para melhorar a experiência da paciente em relação ao laser íntimo. A radiofrequência, ela faz um aquecimento da mucosa vaginal, mucosa íntima, e esse aquecimento traz para nós colágeno e elastina. E aí melhora a questão da dor, ressecamento vaginal e perda urinária, tá? Isso é a síndrome geniturinária, que ela vai acontecer com praticamente 100% das mulheres, tá? Com o passar dos anos. A gente também tem que prevenir que ela evolua e tentar a remissão em casos mais avançados, que a gente tenta voltar essa mulher para que ela tenha uma vagina mais grossa de novo, não tão fina, porque a vagina ela vai ficando fina que nem a pele de fora. Sabe uma pessoa mais idosa que bate a mão assim e sangra? Já corta. A mulher também acontece isso na mucosa vaginal. E às vezes ela não quer, às vezes não, sempre. Sim. Que ela não vai querer mais ter relação com o esposo. Que dói, porque sangra, porque arde. E a partir de que idade pode acontecer isso? Dos 35 pra frente. Olha lá. Dos 35 já recebo bastante queixa de ressecamento. Começa com ressecamento e evolui para perda urinária aos esforços, por exemplo, quando tosse, faz jump, pula. Legal. Então a mulher percebeu um ressecamento, já é bom procurar Tem que fazer. ajuda para entender qual que tem que ser ali a intervenção, né? O que deve ser feito, como deve ser feito, né? E essa tecnologia que você tem no consultório não se encontra em qualquer clínica, né? Não, eu trouxe essa tecnologia de um dos cursos vários aí, que eu fiz com o doutor Otacílio Figueiredo, que é referência em cirurgia vaginal em Londrina, tá? E ele opera períneo no consultório. Ele opera, faz sling, faz períneo, faz tudo no consultório. É o cara da cirurgia. E ele apresentou essa máquina na aula dele. Falei, meu, se o cara que faz uma coisa assim, então, a cirurgia com uma simplicidade, em 15 minutos ele operou o períneo. É uma habilidade, assim, manual, que você não tem ideia. Ele tá na 3ª geração já. Foi o avô, o pai e o filho de cirurgiões íntimos. E ele trouxe a tecnologia, eu falei, se ele que trouxe, disse que é bom, não, vou levar, né? E trouxe para Campo Mourão, tá? Minha mãe, por exemplo, a minha mãe é de Ponta Grossa, ela tem que vir fazer comigo, porque em Ponta Grossa não tem. Olha lá. Não é um aparelho que se aluga, tipo, a avó alugar e fazer o dia do laser, o dia do... Não. A radiofrequência ou você tem, ou você não tem. E quais os principais benefícios aí dos procedimentos íntimos, né? O que eles estão entregando de resultado? A vida da mulher, de novo. A mulher pode Devolvendo. viver a qualidade de vida. Qualidade de vida, principalmente. Poder né? usar uma roupa colorida, não preta, né? Quando sai. Porque se espirrar, daí tem medo que molhe a roupa, né? Fora de casa. A vida conjugal com o esposo. Porque se a mulher tá fugindo do esposo, o problema não é que ela não quer o marido, ela não quer ter dor. Entendeu? Então a gente devolve a qualidade de vida pro casal. Que legal. Muito E bacana. como que tá a aceitação, doutora? Porque assim, quando fala em procedimento íntimo, né? Tem que ter todo um trabalho, uma explicação para a mulher aderir também, né? O que é esse trato? Como que é essa conversa? O pessoal tá aceitando bem? Muito bem. Então, as pacientes, elas se sentem super confortáveis para fazer os procedimentos, porque o que eu mais faço é explicar para elas o que é e como acontece. No meu Instagram tem bastante já vídeos educativos para conscientizar a mulher do problema e da possível solução, tá? Então, levar a mulher para o nível de consciência daquele problema e que esse problema tem solução é o primeiro passo. E aí a gente aborda isso dependendo da queixa da paciente,
no consultório. Então, se ela tem essa queixa, eu falo, você já viu esse vídeo aqui? Fala sobre isso, isso, e pego as peças anatômicas que eu tenho no consultório, mostro, explico, enfim. E muitas vêm por indicação, né, Rodrigo? Então, a minha amiga fez e deu certo. E daí a gente, claro, que vê se dá para fazer, se ela tem indicação, se o problema dela é realmente esse, porque às vezes não tem nada, não tem relação, né? Então a gente tem que investigar isso também. Aí a gente examina o períneo, a mucosa e tal, fala, olha, no teu caso eu acho que vai dar um resultado bacana. Que legal. E é a doutora que faz o procedimento? Mesmo. Tem mais algum profissional dentro da sala? Como que funciona? Sim, geralmente uma técnica. As minhas 2 meninas que trabalham comigo são técnicas em enfermagem e acompanham, elas ficam ao lado da paciente, justamente para fornecer esse conforto da paciente, né? E eu faço o procedimento. Perfeito. Anotei aqui algumas perguntas, doutora, para fazer para você. E uma delas é sobre emagrecimento. Vamos Eu lá. gostaria que você explicasse, né? Hoje se fala muito de Monjaro, né? Tá muito em alta, tá sendo muito discutido, né? É uma medicação que tem contribuído, né? E também tem o efeito rebote. Eu gostaria que você, dentro da tua técnica, né? Dos teus protocolos, explicasse como que funciona lá contigo. Se você também faz uso do Monjaro, não faz, como que é? Então vamos lá. Para quem não sabe, para quem não me conheceu antes, eu já tive obesidade na minha vida, tá? Hoje eu peso aí 54, mais ou menos. Eu já pesei 90, então quase o dobro do meu peso, né? Tenho lipedema também. E uma das coisas que me levaram a ter obesidade é buscar a cura do lipedema. Aí eu fazia dietas restritivas e aí voltava tudo e dobrado, tá? Então eu sempre ficava nesse efeito sanfona por conta do lipedema. O lipedema não responde a déficit calórico, outro ponto, tá? Pra gente falar. O lipedema ele não responde a déficit calórico. Aí eu ficava fazendo efeito sanfona, enfim. E eu sempre estudava muito e tal, e até que veio o Monjaro. Então, o Monjaro, ele é uma baita de uma medicação. Ele vai salvar muitas vidas. Não é estética puramente. Não é. Quem acha que lipedema, que você tratar a obesidade é puramente estética, não entende nada, tem que estudar tudo de novo. Tem que estudar tudo de novo. A obesidade é uma doença que mata. É uma doença crônica, assim como o lipedema. Não tem cura. Então, eu nunca mais vou ter obesidade. Mentira, se você não cuidar, você vai ter, tá? É um cuidado para a vida inteira. Obesidade é doença crônica, tem CID, tem classificação no CID, tá? E aí veio já o Ozempic, já o Saxenda, depois o Ozempic, depois o Monjaro, e aí vai vir retatrutida ainda, vai vir ainda mais coisas aí. O Monjaro, quando bem utilizado, ele vai evitar e vai amenizar ou até excluir doenças como esteatose hepática, porque ele acaba fazendo uma redução da gordura visceral também no organismo, e isso diminui risco cardiovascular, infarto, derrame, AVC, né? Devolve a qualidade de vida do paciente, tira o paciente de estigmas, né? Então, o paciente volta também a ter um olhar diferente, um carinho melhor. Volta a jogar bola com o filho, volta a levar a filha para passear, volta a passear num resort, alguma coisa, a usar uma roupa que não usava mais. E também a questão do apetite, ele implica ali na fome? Com certeza. Então, o Monjaro, ele age no GLP-1 e no GIP. Ele implica tanto na fome, então ele reduz a fome, a vontade de comer, como ele faz a lise, a quebra das células de gordura. Ajuda a quebrar as células de gordura. Quando que eu faço uso para os pacientes, faço a indicação para os pacientes? Quando o paciente tem obesidade, tem condições clínicas e psicológicas de usar essa medicação. Então, como que a gente vê a condição clínica do paciente? A gente faz a bioimpedância, vê a distribuição corporal de gordura, vê a massa muscular, monta uma dieta para esse paciente, um plano de atividade física. Monjaro não é mágico.
Ele não vai emagrecer ninguém. E já eu vou fazer uma pergunta bem polêmica, hein? O monjaro não vai emagrecer você porque você usou, aplicou Ele a vai caneta. contribuir. Ele contribui, tá? Junto com o monjaro, a gente faz uma análise do fenótipo dessa pessoa, a relação dela com a comida. Se ela belisca muito, a gente tem que corrigir isso. O monjaro não corrige de todo a compulsão, ele colabora, mas a gente tem que usar uma medicação para controlar a compulsão alimentar dessa pessoa, tá? Então, entram várias outras medicações. Se ela tem resistência periférica à insulina, entra outra medicação. Se ela tem um outro perfil, às vezes falta de ativação mitocondrial, entra outra medicação. Então, o monjaro Ele faz parte do processo. ele foi a cereja do bolo, Rodrigo. Mas ele depende do paciente. Se o paciente fizer tudo errado, não vai emagrecer. Pode usar quilos, baldes de monjaro. Não E vai aquela emagrecer. pessoa que tá usando o famoso monjaro do Paraguai sem acompanhamento? Esse é um tema muito discutido. Rodrigo, Inclusive, eu já tratei desse tema com outro médico, né? A gente discutia isso. Mas eu vou buscar no Paraguai porque lá é mais barato. Mas aí entra, né, a parte do acompanhamento do profissional médico, que é especializado em fazer exames. Então, eu gostaria que a doutora falasse disso. Quais problemas podem causar nesse tipo de uso, né, sem o acompanhamento? queda de cabelo, unha fraca, isso aí é de praxe, tá? Mas nem é tanto problema assim, porque a gente consegue depois dar uma corrigida. Mas perda de massa muscular, se você perde massa muscular, você começou com uma taxa metabólica lá, que já era baixa, digamos, 1.200. Você gasta 1.200 calorias, taxa metabólica, que é o quanto teu corpo gasta para ficar quieto, parado, sem fazer nada. Aí você perdeu massa muscular. A tua taxa metabólica foi para 1.000. E você tá usando remédio. Tá em 1.000 a taxa metabólica basal. Parou o remédio, você vai voltar a comer o que você comia um pouco mais. Com a taxa metabólica fica menor. o efeito rebote. Você vai rebotar tudo. Tudo. Acaba ficando mais caro. Sim, com certeza. Você vai, diminuir a tua taxa metabólica, você gasta menos e você come mais. É óbvio que vai ganhar. Não come matemática. Isso é As matemática. pessoas estão muito iludidas também com o monjaro. O que acontece? Não preserva a massa muscular, não faz um exercício físico, não faz uma dieta certa, aí acha que vai emagrecer com monjaro e não vai ganhar nunca mais. Pelo contrário, reganha tudo, tá menos saudável do que antes, e biologicamente o corpo todo prejudicado, tá? E corre o risco também, né? Risco. Não sabe o que está dentro do frasquinho. Sim, com certeza. Por isso que a Anvisa e a Vigilância Sanitária já proibiram a importação, porque a gente não tem como controlar o que está ali. E outra coisa, não é só isso. Quando a gente fala em acondicionamento da medicação, a medicação está lá acondicionada na temperatura ideal que o fornecedor falou que tem que estar. Se ela sai daquela temperatura ideal, pode haver um risco maior de proliferação de micro-organismos, né? Então, contaminação do frasco e também a medicação pode se quebrar, pode se perder, né? Porque você saiu da temperatura ideal para aquela medicação. Outra coisa que a gente precisa prestar muita atenção, quando a gente faz o processo de emagrecimento, existem os famosos peptídeos, estão na moda. Agora, essa foi uma pergunta da caixinha. Não existe peptídeo liberado no Brasil. Não existe. Então, a gente não Conhece ainda, né? são os famosos peptídeos. Peptídeos. No Brasil não existe liberação ainda, Rodrigo. Já existem peptídeos, mas no Brasil ainda não. O que a gente usa? Aminoácidos, que são precursores dos peptídeos. Então, a gente já usa em forma de aminoácido. A gente já coloca nos nossos protocolos de emagrecimento. Esses peptídeos, eles têm várias funções. Uma delas é a preservação da massa muscular e acelerar a mitocôndria, que é a nossa principal organela, nossa organela que faz queimar caloria. Então, a gente já usa isso para que a pessoa tenha um emagrecimento adequado, um emagrecimento ótimo. Correto, né? Que seja satisfatório, né? Exato. Doutora, fala para aquela pessoa, inclusive eu tenho amigos que não adianta, a gente começa a falar desse tema, não, mas eu uso por conta porque deu certo pro meu amigo, vai dar certo para mim também. Fala para ele
por que que você deve procurar um médico para te ajudar nesse processo? Como a tua mãe já dizia, você não não é é o todo seu, mundo. você não é todo mundo. Então, se cada pessoa é uma pessoa, cada metabolismo é um metabolismo, cada perfil é um perfil. Então, se a gente não controlar o que te levou a ficar obeso e só tomar uma medicação para eliminar os quilos atuais, mas não controla a causa, vai rebotar. Você vai ganhar tudo de novo e vai sair com um prejuízo funcional gigantesco. Fora isso, a gente tem que fazer um ultrassom de abdômen total quando a gente faz um emagrecimento muito acelerado. Por quê? Porque com o emagrecimento muito acelerado, a gente corre o risco de formar mais pedrinhas na vesícula, tá? A vesícula solta essas pedrinhas num canalículo, onde drena também o canalículo do pâncreas, e isso pode levar a uma pancreatite. Então, a gente sempre tem que estar acompanhar exames de sangue laboratoriais, para que você tenha um emagrecimento com qualidade e não volte a ganhar peso depois. Perfeito. Então, se você tinha dúvida que deve procurar um médico, não tem mais. Né? São motivos aí o suficientes para você procurar uma ajuda especializada. O barato às vezes sai caro. E muito caro quando se trata de saúde. Muito caro. Agora eu quero entrar num assunto que eu gosto muito, né? Que é filhos, criança, né? Porque a doutora Vanessa, igual eu disse no início, ela é ginecologista e obstetra. Eu quero falar ali dos aspectos da gestação, né, os principais sintomas. Vamos entrar nesse tema. Vamos lá. Então, obstetrícia, eu sou formada na Santa Casa, né, de Maringá, aqui na residência médica. A gente faz, na Santa Casa, drenam todos os municípios da Cisconcã para gestação de alto risco. Então, a gente consegue ter uma vasta experiência ali, né? Porque chega tudo, Nossa, Rodrigo. sim. Tudo que você imaginar chega ali. Tem noção de quantos partos a doutora já fez ou não? Uma média. Uma média, se eu for contar, assim, do tempo que eu estive lá e fazer uma média de atendimentos por dia, eu acho, Rodrigo, uns 4,5. 4.500 É partos? bastante. O giro ali é muito grande. Caramba. É bastante. Então, a gente chega a fazer mais ou menos 12 partos dia, tá? Bastante coisa, hein? Ao Tá nascendo todo. ainda. É bastante. O giro da Santa Casa ali, os profissionais que estão ali são maravilhosos ali para o atendimento e para, às vezes, dá uma impressão assim que fica alguma coisa, que falta, mas é que o giro é muito grande. Então, a Santa Casa é um hospital que absorve realmente uma população muito vasta e com risco alto, né? E quais tipos de gravidez que tem hoje? Em qual aspecto? Eu tava lendo alguma coisa sobre, tem o tópico, né? Que é a normal. Ah, tá. E a ectópica? Isso. Isso. Explica pra Tá. turma, Então, qual que é a diferença? a gestação tópica é aquela que se desenvolve dentro do útero. Então, o óvulo nidou, implantou ali dentro do útero, vai crescer dentro do tudo normal, Sim. tá? A não ser que o útero tenha uma deficiência também, por exemplo, um útero bicorno, septado, enfim, que já é outro assunto. Mas não que a gestação nesses casos seja ectópica, mas é que envolve um maior risco. Às vezes implantou num lugar mais difícil e vai ocorrer aborto ou parto prematuro, etc. Nesses casos de útero mal formado, tá? Gestação ectópica fora do tópico, fora do útero. Pode ser em qualquer lugar. Já teve, inclusive, no fígado, porque o fígado é um órgão muito vascularizado. E o óvulo migrou, foi pro fígado e se desenvolveu o bebê lá. Nessas gestações, Rodrigo, a chance de evoluir mal é quase 100%, tá? Então, a gente tem que... Por isso que a gente sempre faz o beta, né? HCG, que é o exame que vê o hormônio dose, o hormônio da gestação. E a partir de um determinado valor desse beta, mais ou menos aí, vamos colocar 2,5, tem que ter alguma coisa dentro da cavidade uterina. Se não estiver na cavidade interna, está na externa. E a gente tem que procurar onde é que tá, tá? Às vezes pode se envolver na tuba, que é mais comum, tá? Ótimo. Você acha que é fácil, né, entrevistar médico? Você viu, ó? Eu estudei para fazer essa pergunta. Doutora, aproveitando o seu conhecimento, eu tenho uma curiosidade particular minha sobre ali os contraceptivos. Eu até anotei aqui.
Como que está refletindo no teu consultório? Hoje você tem uma procura maior para fazer um acompanhamento de gestação ou para prevenir uma gestação? Como que tá? Para prevenir, Rodrigo. Para prevenir. Hoje, para prevenção. Então, o que está acontecendo? Mudança de consciência populacional, eu acho, tá? A mulher está saindo mais para o mercado e acaba que as gestações elas ficam em segundo plano. Tem que tomar cuidado e tem que fazer parte da consulta médica, orientar essa paciente, que até os 35 anos a fertilidade é uma, a partir dos 35 anos a fertilidade cai muito. Impossível engravidar? Não. Impossível só é para nós, para Deus nada é impossível. Exato. Tá? Então é impossível engravidar? Não, mas é muito Até que idade que é mais fácil? Até os 35. Depois já começa a complicar um pouquinho. Aí complica. A gente tem umas tabelas que, se qualquer mulher abrir no Google, ela vai ver. Tabela de fertilidade por idade, tá? Então, quando a gente tem lá 20 anos, mais ou menos, a nossa chance de gestar a cada ciclo é 25%, não um quarto. Caramba. Então, você já imaginou? 20 anos. Aí você vai só decaindo, tá? Então, Eu a não partir... sabia. Eu até anotei aqui, ó. Número de filhos por mulher no Brasil é a menor da história, diz IBGE. Né, eu peguei aqui do G1, que eu estava estudando sobre, que eu quero entrar num assunto, né, que a taxa de fecundidade cai para 1,6, tal, e mais mulheres têm filhos após os 30 anos. É por isso que eu te fiz essa pergunta do contraceptivo, né? Que as mulheres estão adiando mais. Adiando, exatamente. E falando aqui a nível mundial, a gente vê que lá na Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong e Japão está em bastante declínio. Né? Por quê? Por conta disso. A mulher saiu mais pro mercado e a biologia não acompanha. É aquilo que a gente conversou lá sobre a libido, entendeu? A nossa função biológica não acompanhou o nosso lado profissional. Isso é triste, porque quando a mulher vê, se olha, então ela cresceu tudo que ela tinha que crescer. Ela fez todo aquele... estudou, fez faculdade, fez pós-mestrado, doutorado, construiu a carreira dela. Agora eu quero ser mãe, porque agora tá tudo organizado. Sim. Tô casada, minha casa, filho, tal. Filho agora, vamos lá. Não dá. Aí você tem que conscientizar essa mulher, é obrigatório. A conscientização dessa mulher, quando eu pego uma mulher com 35 anos, eu sempre pergunto, você quer ter filho? Quer ter mais filhos? Às vezes tem um. Hoje mesmo aconteceu, uma paciente, eu tenho um filho, 37 anos, você quer ter mais filhos? Não quero. Então você mostra a tabela, ó, taxa de fertilidade, isso, isso e isso. Aí você coloca no teu prontuário, oriento sobre fertilidade. Que legal. A informação que eu tinha, que era a partir dos 40. Que A era partir um dos pouco 35 mais já dificultoso. decai. Eu aconselho assim, quando a mulher não sabe, quando a mulher tem dúvida sobre a maternidade, sobre o momento, procura uma clínica de fertilização para pelo menos guardar os óvulos. Tá? Olha. Procura e faz lá uma reserva, guarda os óvulos, porque os nossos óvulos eles envelhecem com a gente. Então a gente já nasceu portando aqueles óvulos, eles vão envelhecer conosco. Então, maior chance de má formação, doenças, patologias para a criança. Tá? Então, não sabe, não Eu já tenho 5, acho que a minha parte eu já fiz. Você já fez. Mas assim, quando a mulher não sabe, é essencial essa orientação. Não deixar a paciente no escuro. Orienta ela, olha, tem clínicas de fertilização, vai lá, se informa. Eu não sei como é que funciona, Rodrigo, não trabalho com isso. Mas eu oriento a minha paciente que ela tem essa possibilidade. Né? Você não deixa a paciente no escuro. E o projeto de vida mudou muito, né? Sim, com certeza. Hoje, né, eu recebo muitas perguntas por ter bastante filhos, né? Hoje as pessoas querem ter 1, no máximo 2, e quando querem também. Né? Se o meu marido pudesse engravidar, eu já tinha 5 também. Ele comentou aquela vez que ele queria ter mais, né? Ele queria um time de futebol. Nossa. Mas assim, se ele pudesse gestar, eu queria ter uns 5. Tem esse lado, né? Como que é lá, doutor? Então, a gente vê que isso aí cada dia é mais frequente, né? As mulheres estão se preservando mais. E quais são os métodos aí
contraceptivos mais utilizado hoje? Se fala muito em DIU. É isso, são os de longa duração, tá? Entre DIU e Implanon, depende muito da indicação e do desejo da mulher, tá? O Implanon, ele tem uma possibilidade de aprovação para 5 anos, ainda não está na bula do Implanon, mas nos Estados Unidos tem uma medicação parecida com outro nome, que já aprovou para 5 anos, o FDA, tá? Por enquanto no Brasil são 3 anos. É um chip, é um implante. Aí, um implante. Coloca o implante, deixa Coloca lá. o implante no braço, tá? E corre risco de engravidar? Tem essa possibilidade ou é zero? Só não engravida quem não pratica, Rodrigo. Se você tá tomando anticoncepcional mesmo assim, mesmo fazendo Corre certo, tudo corre risco. Nenhuma medicação é isenta, tá? Tem uma tabela que se chama índice de Pure, que a gente orienta a paciente, olha, tem risco, o mais seguro, o método mais seguro que até laqueadura é o Implanon. O problema do Implanon faz muito escape. Então, escape menstrual. Tá com o Implanon, daí tá menstrua no momento que é fora daquele período que a mulher estava esperando, tá? Então, ele faz mais escape do que o DIU, por exemplo. O DIU, ele tem uma duração de 5 anos para contracepção, 5 anos para sangramento e 8 anos, foi aprovado agora, 8 anos para contracepção, tá? O DIU tende a fazer menos escapes, mas aí eu tenho que ver se esse DIU cabe no útero da mulher, se o útero dela comporta. Um DIU, se for um útero muito, muito pequeno, às vezes não compensa, tá? Não vai acoplar. Eu tenho uma medida do DIU, ele tem que ficar dentro da cavidade uterina, e às vezes a medida do útero inteiro é essa medida do DIU, então não adianta, não vai comportar, tá? E quais as principais dúvidas, doutora, sobre o Implanton? O Implanon Implanon, perdão. O Implanon, justamente os sangramentos que as mulheres perguntam. Sim. E a taxa de fertilidade. Essa é a principal dúvida. Para quem que eu coloco o Implanon obrigatoriedade? Mulher que tem endometrioma, que é endometriose nos ovários, porque o DIU não bloqueia esse tipo de endometrioma, esse tipo de endometriose, tá? O DIU age mais intracavitário. Então, eu preciso de alguma coisa que haja extracavitário também. Então, o Implanon me serve bem nesses casos. Ou para aquela mulher que veio já, tipo, já usa, já deu certo, já veio, ai, minha amiga colocou e ficou bom, eu também quero. Por mais que eu explique, ela continua desejando esse método, eu coloco, tá? Desde que não haja nenhuma contraindicação, tá? Então, gestação é uma contraindicação, por exemplo. Tá? E quando a mulher chega lá no teu consultório e fala, doutora, eu não quero ter filhos. E como que é o sentimento da mãe Vanessa? Respeita. Então, eu tenho que respeitar a decisão daquela mulher. Eu não sei o porquê. Eu só oriento ela o seguinte, que você não querer e não poder são coisas diferentes. Então, você não quer, eu oriento um método contraceptivo onde você possa mudar de opinião. Não oriento laqueadura, porque você perde o poder, entendeu? Então, o método contraceptivo, você tira o método e você recupera o teu poder. É o único poder que é exclusivamente feminino, Rodrigo. Nenhum homem pode ser mãe. É o único poder que é só nosso. Então, isso que eu oriento para a paciente. Se eu tenho respeito pela decisão dela, eu entendo. É aquilo que a gente comentou, né, doutor? Tem que saber separar. Exato, não posso interferir em nada. Eu amo ser mãe, eu sou apaixonada. Eu acho que é a melhor coisa da minha vida, ser mãe. Mas eu não posso interferir no desejo daquela mulher. É o desejo dela, ela não quer. Eu só oriento quanto a poder e querer, tá? Então, coloco um método de longa duração, né? Oriento ela que ela tem essa possibilidade. Se ela mudar de ideia por qualquer motivo, então às vezes ela não quer naquele momento e acha que nunca mais vai querer, né? E opta já pela laqueadura. A laqueadura é difícil a reversão. Eu não faço, não conheço nenhum médico que faça aqui, não sei se tem, tá? Mas a cirurgia tem a possibilidade de não ter sucesso e principalmente quando o óvulo vai passar por aquele lugar que foi costurado, se foi revertida aquela cirurgia,
pode acontecer uma gestação ectópica, porque o óvulo não consegue passar. Entendeu? Fica preso ali, esbarra ali naquele lugar que foi suturado, né? Então, pode acontecer um maior risco de gestação ectópica. É obrigatório para acontecer isso? Claro que não, já vi. É um risco, né? Eu já vi laqueaduras que foram revertidas com sucesso e a mãe teve o neném e ficou tudo bem. Mas assim, também já vi mulheres que daí perderam a tuba, né? Porque fez uma gestação ectópica e teve que tirar a tuba. Tá? Daquela laqueadura prévia virou daí... E já teve um caso de uma mulher chegar no consultório, colocar algum método e depois mudar de ideia e querer ser mãe? Já, só tira. Bem comum. Já teve sim. Aí a gente tira o método E ela? e faz as tentativas. Perfeito. Na minha visão, assim, hoje a mulher, né, ela está com bastante prioridades na questão da carreira, né? A gente vê o empoderamento feminino também, a mulher mais presente no mercado de trabalho, né, em posições de liderança. Mas o que não deve ser esquecido é que a mulher tem dentro de si a fábrica da vida, né? Teve uma vez que meu catequista falou isso, né? A mulher, ela é perseguida porque ela tem a fábrica da vida. Só ela tem, né? Só ela pode gestar. É o poder da mulher. E lógico que as coisas vão mudando, vão se atualizando e tudo é através do respeito, né? Acredito que ali no diálogo com essa mulher, né, tem que respeitar a opinião dela, mas enquanto médica também tem que falar que, ó, a sua fase é até X de idade, depois dificulta para ela ficar ciente, né? Impedir, que eu falei, impossível não só, né? Para nós pode ser, mas para Deus nada é impossível, né, Rodrigo? Mas a orientação, isso que eu gosto de deixar bem claro para o paciente, orientar sobre as possibilidades, o leque de possibilidades que ela tem. Sim. E qual que é a projeção da doutora Vanessa aí para esse ano que está começando agora? Tem alguma novidade vindo aí? Olha, Rodrigo, tem bastante novidade, tá? Daqui a pouco, daqui um mês mais ou menos, vai ter uma novidade bem legal que aí eu compartilho contigo. Não pode ter spoiler? Ainda não. Aí, ó. Fica atento, mulherada. Mas Fica atento. daqui um mesinho vai ter aí uma novidade bem legal. Tô cursando já depois mais 2 pós-graduações, né? Só mais 2? Só mais 2, coisa básica. Só mais 2. Então, eu tô cursando mais 2 pós-graduações nesse momento. Já fiz agora trazendo também para a parte do lipedema e da celulite a subcisão, né? Feita por médico, feita no plano certo. Tomar cuidado com a subcisão, que se ela for muito superficial, se ela for no plano errado, na verdade, que às vezes tem algumas que a gente precisa superficializar. Pode causar necrose, então tem que fazer com um profissional habilitado, bem treinado, tá? Não é só chegar e ficar cutucando, né? Subcisão trazendo aí para as pacientes melhora da dor, do conforto, da estética também. Trabalho também com preenchimento tanto da vulva como preenchimento glúteo. Da vulva, quem tem procurado bastante? As mulheres que fazem exercício físico extenuante ou fazem uso de alguma substância para ganho de massa muscular e acaba perdendo o coxinho de gordura ali da vulva. Sim. Então a vulva fica muito sequinha, às vezes até incomoda, dói também para esporte, para relação, tá? A gente faz o preenchimento, assim como faz labial, a gente faz o lábio vaginal também. Oh, yeah. Bem bacana. O preenchimento glúteo também tá bem alta. Mulherada. Nossa, bem bacana. Turbinado. Com certeza. As mulheres que emagreceram, né? Porque o bumbum nada mais é do que gordura, né? Perfeito. Então a principal formação ali do glúteo é a gordurinha. Perdeu, aí quer repor ali de novo, E tá né? cada dia aumentando mais, né? Aham. A procura pelo cuidado, né? Sim. De estética, Parte a gente estética. tem também esses mais 2 aparelhos na clínica, né? Que é o Hyper Slim, que ele faz 80 mil contrações por sessão. Contrações supramáximas que a gente não consegue desenvolver na academia. Sim. Bem bacana. Também serve para mulher na menopausa, tá? Lembra que eu falei da lipossubstituição? Sim. Então, a gente tem a lipossubstituição e esse aparelho consegue voltar a recuperar a massa muscular da mulher, tá? Sarcopenia, emagrecimento muito rápido, pacientes que têm câncer. A radiofrequência serve muito para pacientes oncológicas, tá? Por exemplo, não pode, tem contraindicação, reposição hormonal. Tenho muita paciente oncológica, isso é muito bacana divulgar, porque a paciente oncológica não sabe que tem essa possibilidade, tá? Então, de voltar a recuperar a vida íntima.
Serve muito para paciente oncológica. Essas outras tecnologias, agora o Hyper Slim, serve também, então, para menopausa, caquexia, sarcopenia. Tem o paciente que tinha que operar, ela tem um desgaste de quadril, e ela tinha que fortalecer a musculatura para postergar a cirurgia. Ela tem uma filha pequena, a gente conseguiu fortalecer bem a musculatura dela com esse aparelho e postergar a cirurgia dela, tá? É um momento oportuno, bem legal. Então, não é só estética, é estética funcional. Tem o Velarium, que ele tanto é para pré, pós-operatório, se fez cesárea, tá doendo muito, tá muito inchada ainda, dá para fazer o Velarium. Serve também para tratamento do lipedema, com muito sucesso esse aparelho aí no lipedema. Drenagem linfática, gordura corporal também. A tecnologia tá vindo muito forte. Ah, Rodrigo, eu amo, né? Nossa, falou de cuidar da mulher, eu tô... Qual que é a importância hoje da tecnologia? Que você pode falar também para os teus colegas, né? Então, para você utilizar qualquer tratamento dentro do teu consultório, você tem que estar muito bem informado. Porque a paciente vem com sangue no olho, né? Ela vem querendo saber os detalhes. Não adianta. Ainda mais pro ChatGPT agora. Com certeza. Então, você tem que estar... a gente que trabalha com ginecologia endócrina, para você ter ideia, eu estou na segunda pós-graduação só nesse tema. A primeira eu fiz ainda quando eu era residente. O médico é eternamente um estudante. Isso. Então, você tem que estar muito bem preparado para atender essa mulher. Tá? Não adianta só ter o aparelho e jogar ele lá e... a gente não é estética. A gente não é clínica. Opera sozinho. Não, a gente não é clínica assim que vai lá e só faz... Não, a gente é estética funcional. Então, a mulher não vai receber só o cuidado estético. Ela vai sair de lá com cuidado médico associado. Perfeito. Então, você tem que estar muito bem informado para oferecer também o cuidado completo, não só o aparelho. Você não vai lá fazer só o aparelho. Você vai lá, faz a tua modulação hormonal e faz o aparelho. Entendeu? É uma área que eu tô percebendo, né? Quando falava em ginecologia, né, obstetrícia, é muito relacionado à gestação, né? Enfim. E já percebe-se que a medicina ela vem evoluindo e o médico também vem evoluindo junto e atendendo outras frentes, né? Então a parte estética ela está vinculada a várias especialidades. Sim. Ela está vindo muito forte. E como que está no meio dos médicos, né? Porque tá... Até a gente conversava aqui nos bastidores, né? Como que tá separando isso, né? Essa parte... Quando falava em estética, só falava em cirurgião plástico. Né? Hoje não. Hoje tem vários protocolos, vários procedimentos, Rodrigo, né? então, eu sou uma pessoa que eu não fico olhando o que o meu colega tá fazendo ou deixando de fazer. Porque se eu presto atenção no meu colega, ou se eu fico julgando fulano, ciclano, beltrano, eu deixo de fazer o meu. Eu acho muito desgastante, assim. O médico ele tem que ver o mercado, né? Ver para onde o mercado está indo também, entender a necessidade das pessoas, né? O que eu acho é o seguinte, você tem que estudar e oferecer para o teu paciente o melhor que você pode. Se você está fazendo isso... Se você está respaldado cientificamente, se você tem certeza do que você está fazendo, não tem o que... Tem para todo mundo. O paciente é teu. O paciente... É um elo de confiança. O paciente sabe o que você faz, ele sabe o que você entrega. E a boca é a maior propaganda. Perfeito. E na sua visão, doutora, qual que é a importância do relacionamento? Ou seja, o posicionamento do médico? Antigamente a gente percebia que os médicos eles não apareciam tanto. Hoje já não mais. Com a internet aí, o Instagram muito forte. Qual que é a dica que você deixa para aquele médico que às vezes tem medo de aparecer? Ai, meu Deus, falando do meu marido. Olha, não citei nomes, hein? Ai, meu Deus. Eu acho assim, A importância do conteúdo, né? Do médico se posicionar também. É muito difícil, né, a gente sair de trás dos bastidores. Exatamente. Porque a gente não tem esse treinamento na faculdade, tá? Perfeito. E existe mesmo perfil de cada pessoa, né? Cada pessoa tem um perfil seu. Eu gosto mais de falar, então eu já tenho uma habilidade maior com isso. Tanto é que daí eu fui para a área do ensino, ser professor, etc. Aquele médico que é mais tímido, ele acaba deixando o espaço dele para ser ocupado por outras pessoas. E às vezes o médico tem muito para entregar.
né? Ele tem muito assunto, muito conhecimento. E eu acho que a população é sedenta por conhecimento. E quanto mais você conscientiza a população, eleva o nível de consciência da população, melhor. Perfeito. Tá? Então, eu acho que o médico tem mesmo que postar mais, que elucidar mais, conscientizar mais. Esse fato, assim, deixa a população mais tranquila, passa confiança. Exato. Também. Legal. O que a gente não comentou? Tem alguma pergunta aí na caixinha que, dependendo do que quer responder, que a turma, os seguidores... O celular tá vibrando horrores. A doutora Vanessa, ela é muito influente, tem uma presença muito forte nas redes sociais, né? Eu até anotei aqui com 200 mil visualizações no mês, né, doutora? Sim. E comenta qual que é a importância das redes sociais. Então, Rodrigo, meu crescimento foi exclusivamente orgânico, tá? Então, não tem não tem nada ali no perfil. E também acho que dá pra ver, né? Sim. Pelos seguidores, assim, que são seguidores. Qualidade do conteúdo. Exato. Então, o meu perfil, ele cresceu 100% no orgânico. E eu acredito que esse crescimento se deve à qualidade do material que eu entrego, claro. A clareza de conteúdo, a importância dos conteúdos, o quanto o paciente realmente quer saber daquilo, né? Passar uma mensagem no Instagram é uma responsabilidade. Principalmente para o médico, né? Então, tudo que a gente posta lá, você tem que ter responsabilidade com a informação. Se você está fazendo um trabalho bem feito, é só sucesso. Legal. Mais alguma coisa? Queria destacar mais alguma coisa, mais algum comentário, que da minha parte eu estou muito satisfeito, né? Acho que foi uma entrevista, um bate-papo muito rico em informação. Acredito que a mulherada deve estar muito satisfeita também com o que a gente trouxe, mas se tiver mais algo para acrescentar, a caixinha tá cheia. Fique à vontade. Vamos ver. Então, ó, primeira perguntinha aqui sobre DIU e Tizerpatida. A mulher que está acima do peso que usa o DIU pode tomar? O seguinte, importante comentar isso. Quando a gente usa Tizerpatida, ela pode influenciar na absorção de todos os fármacos via oral, inclusive antihipertensivo, medicações que são usadas para quem tem trombofilia, por exemplo. Então, a pessoa pode, inclusive, ir a óbito por trombofilia se ela usa medicação via oral para controle dessa doença. Se não for acompanhada por médico, também já vi isso acontecer, tá? Aqui não, mas já vi isso acontecer. Pressão pode aumentar, tá? O anticoncepcional não absorve direito, pode engravidar. Então, tem que usar. Se quiser prevenir gestação, tem que usar um método de longa duração ou condom, tá? Associado com a camisinha, tá? Então, pode usar, sim, a Tizerpatida com acompanhamento médico. Aumenta a fertilidade? Aumenta quando a mulher tem resistência periférica à insulina. Aí eu aumento a fertilidade, sim, tá? Legal. Então, valor de ninfoplastia. A ninfoplastia... Olha, tem bastante pergunta de ninfoplastia aqui. Varia muito o valor, porque às vezes a gente precisa abordar só os pequenos lábios, às vezes a gente aborda o capuz, que é em cima do clitóris, tá? Às vezes a gente aborda a via mediana, que é aquela parte entre o ânus e a vagina, e a fúrcula vaginal, que é na entradinha da fúrcula da vagina ali. Então, depende muito do que a gente precisa fazer para a gente passar um orçamento, tá? Precisa de uma avaliação. Todo mundo curioso para saber quanto custa. Ó, gente, o que mais tem aqui é valor de ninfoplastia. Valor de novo. Quero fazer ninfo, porém quero arrumar o clitóris, né? Isso é uma queixa comum, tá? O clitóris, hoje a gente faz a clitoropexia, que é a cirurgia do clitóris, corta ele, clitorotomia, que é cortar ele e diminuir o tamanho, ou a clitoropexia, que a gente coloca ele um pouquinho mais para dentro, a gente sustenta ele, tá? Mais perto ali do pubis. Então dá para fazer também. Mulherada cheia de dúvida. Hormônios da mulher 40 a mais aqui, ó. Vixe, tem vários. Tem vários. A modulação hormonal vai lá desde a resistência periférica à insulina, investigação de tireoide, ver também os demais hormônios como que estão aí, principalmente se usa ou não contraceptivo, a investigação é diferente. Estratégia para crescer mais
nas redes sociais como médico. Olha que legal. Olha Legal, hein? aí. Então, Aparecer mais, posicionar melhor, gerar um conteúdo legal, Exato. uma conexão verdadeira, isso é importante, não criar personagem. exato. São dicas valiosas aí pra você, O hein? Rodrigão aqui, olha, respondendo 100%. Participar de podcast também é legal. O Rodrigo, ele me acompanhou também no crescimento do zero, né, Rodrigo? Acho que quando nós começamos a fazer, acho que eu tinha 2, 3 mil seguidores e foi só no orgânico. Então, a gente começou com produção de conteúdo, posicionamento, o conteúdo bem direcionado para a população que você quer atingir, Exato. né? Isso é importante. E ser verdadeiro, ser você mesmo. Que o paciente espera encontrar você que tá aqui no vídeo, o paciente espera encontrar você no consultório. Então, você tem que ser a mesma pessoa nos dois ambientes. Posicionamento no mercado local é muito importante. Eu sempre friso isso, né? Eu tenho a revista aqui já há 9 anos e é uma característica do nosso trabalho, a presença dentro de Camorão. Por quê? Se o teu paciente está dentro de Camorão, você tem que investir numa comunicação que fique também dentro de Camorão. A internet, ela proporciona, né, alcançar a nível Brasil, a nível mundial, ela vai, não tem fronteiras. Mas investir num marketing local também Onde é você tá. importante. A revista foi muito importante para mim também. O meu sobrinho, por exemplo, que já é mais, tem uns 15 anos, ele recebe a revista na escola e ele faz questão de mostrar, olha, minha tia. Bem legal. Então, é bem bacana. Falamos sobre síndrome dos ovários policísticos mais rapidamente, mas falamos. Endometriose e lipedema falamos. Implante para E olha que eu anotei, hein, pessoal. Anotei tanta pergunta. Ixi, Foi ainda bastante. tem um monte. Legal. Implante, para quem tem lipedema, aí depende muito dos exames, tá? Laboratoriais, a gente pode utilizar vários implantes. Para quem tem essa comorbidade, mas a gente precisa dos laboratoriais para ver, alinhar, né, a melhor modificação para modulação hormonal, modificação da vida da mulher após os 40 anos e climatério. Existe muita modificação e entra também modulação hormonal e os objetivos da mulher nessa fase, o que você quer para você. Aí a gente vai falar também sobre fertilidade. Hormônio para ter mais resultado na academia. Aí são vários, né? Mas aí a gente entra já num outro perfil em medicina esportiva. Olha aí quanta oportunidade. Como o pessoal tem curiosidades, hein? Qual a parte mais difícil para você na medicina? Essa pergunta a gente falou alguma coisa antes de começarmos, né, o podcast, Rodrigo, que é sobre a Renúncia. A renúncia. A renúncia familiar é muito difícil. Então, foi aniversário do meu filho. Eu tinha um curso que surgiu. Esse curso surgiu e ele surge assim a cada 6 meses, 1 ano, 2, não tem data para surgimento. Ele surgiu depois que a gente tinha organizado toda a festa, convidados, as pessoas, feito ao lugar do salão, tudo. Rodrigo. Coraçãozinho da mãe. Ai, e esse curso surgiu e eu precisava trazer para as pacientes, eu estava esperando esse curso, tá? Então, eu tinha cesárea marcada, Meu eu Deus. tive que organizar tudo. Tá, então, Que desafio, hein? cheguei atrasada, tá? A gente mudou a data do aniversário dele, avisamos todos os convidados, todo mundo que preparou a festa, bolo, salgadinho, tá tudo. A organização da festa inteira a gente mudou para eu poder estar nesse curso. Meu marido sempre, meu parceiro, foi comigo, então ele me levou e foi me buscar no primeiro dia, tá? Porque o curso no primeiro dia acabou às 2 da manhã. Nossa. Então ele foi me buscar para eu não viajar na estrada, né? E aí no outro dia eu fui cedinho de novo para Maringá, que o curso foi em Maringá, e voltei para o aniversário do meu filho. Então, assim, desgaste total, assim, mas com o apoio familiar a gente consegue. Mas as renúncias, você ter que renunciar à família é muito doído. Então tem que fazer, medicina tem que ter amor. Não é. Se você não tiver amor pelo que faz, não dá. Ih, Rodrigo, tem várias aqui. Emagrecimento e hormônios, falamos um pouco também. Os protocolos de tratamento, existem vários protocolos de tratamento. Emagrecimento, preenchimento glúteo, linfoplastia, preenchimento vulvar, lipedema, subcisão, que mais? Menopausa, ressecamento vaginal, saúde íntima. Gente, protocolo não falta protocolo.
Tem vários aqui. Perfeito. Ó. Vou marcar, ó, vou dar aqui uma colherzinha de chá para essas mulheres. Mais pra frente, vamos marcar outra, né, doutora? Bom. Quem sabe a gente não consegue encaixar uma agenda. Vamos abrir uma caixinha de pergunta um dia anterior. Aí a gente anota e responde todas. Pode ser, então, fechado. Tá? Para as Olha. mulheres que perguntaram aqui, então, não deu para Dá responder. essa colherzinha de chá para vocês, vamos dar um espaçamento. Porque vocês acham que foi fácil trazer a doutora Vanessa aqui? É claro que não. Né? Mas ela vai vir a segunda vez, eu tenho certeza que ela vai voltar aqui no nosso podcast. Foi quanto tempo, Rodrigo? Uns 6 meses. Para eu vir 6 meses aí, preparando esse dia. Mas foi isso. Doutora, para mim foi excelente, foi um bate-papo incrível. Né? Muito obrigado pela sua participação. Né? Aonde encontrar a doutora Vanessa Grusca, endereço, telefone, o arroba do Instagram também é importante. Caso alguma mulher tenha alguma dúvida, coloque aqui no comentário, né, que eu vou estar repassando para a doutora Vanessa com certeza. Então, nós estamos localizados ali em Forte Medical Center, sala 202, Avenida Manuel Mendes de Camargo, número 2331, no centro de Campo Mourão. O telefone da clínica 44, o DDD 997010012. O arroba do Instagram é @dra.vanessamaringrusca_go. Mas eu acho que colocando lá ginecologista adulta, tem no Google também, gente, tem bastante coisa. É legal o Google que tem as avaliações dos pacientes também, é bem bacana. Perfeito. Deixa seu like no nosso episódio, também se inscreve no nosso canal e acompanhe os profissionais que estão passando por aqui, profissionais renomados, né? Muito conteúdo legal. E esse foi com a doutora Vanessa Marin Grusca, ela que é ginecologista obstetra. E foi isso. Seria isso, né, doutora? Finalizamos por aqui? Finalizamos o de hoje sim, né, Rodrigo? Então, mais pra frente, a gente se compromete, né? Eu me comprometo a trazer a doutora Vanessa mais uma vez aqui. Ela já topou o convite, tá registrado. Não, meu Deus, foi nem começar agora. Esse foi mais um episódio do O Especialista Podcast. Muito obrigado pela audiência. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Acompanhe o nosso trabalho, acompanhe também a doutora Vanessa. E é isso, pessoal. Valeu, obrigado. O Especialista Podcast. Até a próxima. Tchau!